obra. Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós da Artus Representações trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21-99750-6135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. O Criador concedeu dons aos homens. Você conhece os 3 tipos de dons e a sua diversidade de operações? Sua felicidade e prosperidade dependem da operação dos seus dons. As mensagens do CD Dons o ajudarão a descobrir e desenvolver seus dons, capacitando-o a obter o pleno sucesso espiritual e natural. Adquira agora o seu CD em editoraventosul.com.br. A melhor programação da web você encontra aqui. Ligado com a gente. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. Online para todo o Brasil. Durante a vida, o homem enfrenta vários momentos de tensão que danificam a sua alma, deixando as emoções feridas e a mente perturbada. O Criador tem o bálsamo para curar essas feridas da alma humana. As mensagens, orações e músicas do CD Cura de Memórias falarão diretamente ao seu coração, trazendo a paz e o descanso que você tanto procura. Adquira agora o seu CD. Acesse editoraventosul.com.br. CD Cura de Memórias. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. A editora Ventosul traz para você o CD Fé. São mensagens, orações e músicas que abordam temas capazes de despertar sua espiritualidade e fazer você romper em fé ainda hoje. Você tem fé? Sua fé é capaz de vencer os maiores obstáculos do dia a dia? Ou ela é tão fraca que na menor das adversidades desaparece? Adquira o seu CD Fé no site www.editoraventosul.com.br. Todo mundo ligado na melhor estação. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A rádio número 1. Na frequência do amor, em sintonia com a vida. Do Pai, clamo
Muito bem, no Estúdio Menorá de hoje vamos ter o nosso quadro Direto da Fonte com o ministro da Palavra, Sérgio Alves. Então já sabe, você pode participar à vontade através dos nossos canais de transmissão. O principal deles é o canal do YouTube Igreja Cachoeira do Sul. Se você não sabe, tem várias igrejas agora criando canal, né? A igreja aí que faz parte do ministério. E estamos todos crescendo juntos aqui, né? E, gente, quero avisar vocês também, teremos o Paulo Sanchoteni, que é de Londrina, e no espaço aqui dos anunciantes da Rádio TV Menorá, ele vai trazer o anúncio dele, do encontro em Londrina, vai contar para nós aí o que está sendo preparado, quais são os eventos, e por que ele decidiu também investir, né? Então, puxa a vinheta aí, Natália. Estúdio Menorá. Uma boa noite a todos que nos acompanham nesta quinta-feira, 8 de maio, 22h01. Já começamos aqui com uma notícia muito boa. O Pedro Santiago, que está organizando a excursão para Canela deste sábado, ele me avisou que está completo o ônibus para Canela. Ontem estávamos à procura de 5 candidatos aí, né, a preencher as vagas para sábado. Um encontro novo, né, neste rodízio de microrregional Canela. O pessoal vai lá, vai desfrutar do encontro, com certeza vai estar bom, assim como todos são, né, e você que não teve a oportunidade de ir, ou vai estar em outra cidade, porque vai visitar a mãe no feriado, né, você pode acompanhar pelo canal do YouTube da Rádio TV Menorá, será transmitido. Este é o nosso maior canal que temos aqui da Igreja do Ministério, né? Um canal com mais de 25 mil inscritos. E o app Pão de Dá também vai fazer essa cobertura, tanto amanhã, que é a recepção, como no sábado. Boa noite, Vitória. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os colegas aqui. Também você, nosso ouvinte. A gente está te acompanhando aqui pelas redes sociais para saber um pouco dos teus comentários. Então não deixa de dar uma boa noite ou trazer aquilo que você está recebendo. Perfeito. Boa noite, Bruno. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Com certeza vai estar bem legal. Se você é novo por aqui, né, não sabe o que a gente está falando aqui sobre encontro, Rádio Menorá, Pão de Dá, enfim, fica ligado. Tenho certeza que você vai gostar do programa, do compartilhar aqui desse canal de edificação espiritual. Nossos parceiros, como a gente falou aqui, é o Pão de Dá, Editora Vento Sul, parceiros da Rádio Menorá. Então fica ligado com a gente, com certeza tu vai gostar do Estúdio Menorá também. Boa, é verdade. Boa noite, Josué. É isso aí, boa noite, Nicolas, boa noite a todos os ouvintes ligados na rádio com a gente, né? Que Deus abençoe a todos. O último programa aí da semana se iniciando, né? Programa de quinta-feira, e que você possa estar conectado aí com a gente, nos acompanhando e deixando seus comentários. Muito bem, estamos de olho, Josué, Vitória e Natália. Todo mundo tem uma telinha aí que fica de olho nesses comentários, e eu sei que no segundo bloco o pessoal já entra, né, com mais vontade de participar, e você pode comentar bastante, ok? Sobre essa semana. Café com Cristo. Chegou a ouvir? Qual foi a palavra-chave aí que gravou para ti? Uma frase. Coloca para nós aí, para dar aquela movimentada e esse canal ser divulgado e cada vez para mais pessoas. Boa noite, Natália. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos que estão aí ligados com a gente. A gente aguarda aí a participação de todos pelos comentários. Muito bem. Vocês estão ouvindo esse chiado aí atrás. É chuva em Cachoeira do Sul. Os membros aqui que participam, eu inclusive aí pegamos uma água, né, até chegar no carro e se locomover até o estúdio. Mas aqui estamos, graças a Deus, aqui está seguro, né, fechadinho, o local, só vê um pouco de barulho de chuva, mas é bom para dar aquela leve ambiência natural. Vamos para o nosso bloco comercial e já com Paulo Sanchoteni. Rodrigo Santiago Instalações, aqui a mão de obra é especializada. Acabamentos, reformas, pequenos reparos, instalação de rodapé, colocação de pisos laminados, piso vinílico, colocação de portas, atendimento em Forquilinha, Criciúma e região. Faça seu orçamento, fone 489-9640-1704. Rodrigo Santiago Construções, sua obra em boas mãos.
Hot Arts, Centro Automotivo Porto Seguro e Funilaria. Atendemos segurados e não segurados, serviços de manutenção e revisão para o seu carro, com garantia de qualidade e um melhor atendimento. Parte elétrica, hidráulica, mecânica, pneus e funilaria. Faça revisões programadas e manutenções preventivas. Economize tempo e dinheiro. Imperdível, 50% de desconto no alinhamento 3D. Aproveite, é por tempo limitado. Avenida Deputado Emílio Carlos, 712, em Carapicuíba. Fone 011 2865 5031. Hot Arts, funilaria e pintura. É pra você, é pra todo mundo. Nada está mais na moda do que cuidar da saúde e a Sonho Meu Colchões está aqui para te ajudar. Trabalhamos com colchões, travesseiros, tênis, chinelos e muito mais. Todos com magnetos infravermelho que auxiliam na circulação sanguínea, alívio de dores e do estresse. Consulte valores e as melhores condições de pagamento. 5199-569-6633 em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Sonho Meu Comércio de Colchões, sua distribuidora autorizada Eco7. Há mais de 15 anos no mercado, a Grife Arte Identidade Visual vem inovando a cada dia. Desenvolvemos a sua logomarca e todo o seu material gráfico, publicitário e visual. Atendemos em todo o Brasil. Entre em contato 519-8409-3964 ou 499-9985-6545. Visite nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Grife Arte, a sua identidade visual. Precisando comprar ou trocar seus óculos? A Ótica Gold tem tudo o que você precisa. Óculos de sol, óculos de grau, solar com grau, lentes de contato com grau e coloridas. E mais, atendemos você e sua família no conforto de seu lar. Agende seu horário ou venha nos visitar. 47 991 54 1130. Rua Emílio Altenburg, 110, Centro de Ituporanga. Óticas Gold, qualidade, atendimento e melhor preço é aqui. As mensagens deste CD abordam assuntos como o que é adoração, o significado espiritual do ritmo, da harmonia e da melodia, a consagração do levita, dentre tantos outros. Além das mensagens, o CD traz louvores e orações. Aperfeiçoe o seu ministério de louvor. Adquira agora o seu pela loja editoraventosul.com.br. CD Levitas. CD Educação Infantil. Todos sabem o quanto é difícil educar uma criança. É por isso que em Deuteronômio 6, Deus disse: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. As crianças só obedecerão a Cristo depois que aprenderem a obedecer aos pais. Por isso, a obediência é algo que começa no lar. Adquira agora o seu CD em nossa loja, editoraventosul.com.br. Quem semeia boas sementes nos filhos, colhe bons frutos. Participe com a gente. Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. A rádio que tem conteúdo. Comunicar para transformar. Muito bem, é de segunda a quinta que você acompanha esta programação a partir das 22 horas. Estamos só no início e você pode participar agorinha. Como eu comentei antes, meus colegas estão sempre de olho no YouTube, eu inclusive, né? Sempre que eu vejo uma questão, um comentário legal, a gente avança e lê aqui no ao vivo. Temos um momento especial aqui com os nossos patrocinadores, dessa vez uma edição especial. Vamos falar de um encontro que é um encontro novo ainda, né? Vai ser o terceiro que a gente vai ter. Vale a pena você ir a Londrina e conhecer a região lá, né? Uma cidade muito bacana. E também a expansão está sendo bacana. E o Paulo Sanchoteni veio para falar conosco nesta noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, Anderson. Nicolas. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Tudo certo. Ô Paulo, vou te dizer que nesses 5 anos é a primeira vez que me chamar de Anderson. Nicolas, perdão.
Hein, Bruno? Terceira idade é assim mesmo, cara. A gente tá sempre perdoando. Mas o pessoal das antigas pode confundir mesmo, porque era o Anderson que apresentava antes de mim, né? Perdoe aí. Ô Paulo, como é que tá os preparativos aí para este encontro abençoado de Londrina? E nós já estamos, né, como tu mesmo comentou, o terceiro encontro já em menos de 2 anos, né? Uhum. E para nós é uma grande alegria, assim, sediar um encontro apostólico, né? Nós somos apenas sede aqui. Estamos felizes vendo a região expandir e algo novo também, que foi o acréscimo do Paraguai junto aqui, né, conosco, com o irmão Jorge, toda a equipe lá. Então, isso tem sido assim algo que tem alegrado o nosso coração aqui. Que legal. Que dia que foi o último encontro aí, Paulo? Novembro do ano passado, né, Bruno? Eu lembro que é recente, estava aqui pensando, mas de novo a gente tem Londrina, é só uma vez por ano, porque eu lembro dos testemunhos, tipo, o pessoal de Maringá, Londrina testemunhando, né, Curitiba, né, e já tem de novo, coisa boa, né, que bom que, na verdade, está passando rápido os dias, né, Paulo? Com certeza, né, e a gente vê que Deus tem pressa, assim, né, e a gente vê também a expansão, assim, dentro das cidades participantes, né? Nós já temos 2 ônibus confirmados, né? Que joia! Né, que a gente vê assim que as cidades sedes, né? Como Cascavel, por exemplo, né? Mas Maringá, né? Mas Apucarana, Curitiba, São Mateus, né? São José dos Pinhais, Curitiba também ali, né? E agora com o Paraguai. Então, né, a gente vê, assim, pessoas, né, pedindo grupos nessas cidades vizinhas. Nós aqui mesmo em Londrina, né, temos mais umas 3 cidades já sendo trabalhadas assim. Que legal. E assim, o pastor Jorge comentou alguma coisa, tem expectativa, assim, de levar pessoas paraguaias, né, fora do Brasil para o encontro em Londrina? Com certeza. Que legal. Certeza, nós vamos ter que falar espanhol também. Agora. Viu só? Já tá treinando já, Paulo? Oi? Tá treinando já? A gente não entende quase, né, mas quase nada em falar, mas entender a gente entende um pouco. Sim, que legal. E Paulo, como é que foi essas mudanças desde que começou a ter encontro aí nessa microrregião? Que é tudo bem recente, mas parece que começa a dar uma movimentada bem interessante, né? Até para vocês produzirem para o Senhor, enfim, abrir portas. A gente nota assim, né, que a cada encontro, né, porque quando se realiza um encontro, todas as orações do corpo de Cristo, ele se volta sempre, né, para o último encontro. Agora, por exemplo, Canela, né? Verdade. Estou com o meu coração aqui partido e não poder ir, mas tudo bem, né? Mas aí as orações, elas são todas voltadas e a gente sente nos ares, assim, a diferença quando nós estamos cobertos por oração. Como é importante, né, para a expansão da obra, jejum, né, mas oração, mas o corpo unido. Então, né, quando terminar Canela, depois tem São Paulo, né? E aí depois a gente nota assim nos ares, assim, sabe, uma coisa muito interessante, assim, que faz com que a gente, né, porque aqui a gente ora muito por todos os encontros, a gente não ora pelo de Londrina apenas, né, porque a gente eu já sediei, né, encontros em Londrina, em Canela, em Gramado, e a gente carece de muita oração, muita intercessão, né? E essa ideia, né, também. Pois eu queria ver com o Paulo. Eu tive a oportunidade de ficar com o Paulo ali uns dias antes do encontro e queria que tu contasse aí pro pessoal teu evangelismo, Paulo. Onde nós passava lá era um cartão para lá, um cartão para cá, um convite. Esse sábado vai ter encontro, essa sexta-feira era mercado em qualquer lugar. Como é que... Conta para nós aí um pouco aí desse teu evangelismo, a divulgação que tu faz antes aí do evento. Isso aqui, hoje a gente usa muito, né, as redes sociais, e Deus deu, né, a estratégia da gente visitar as
diretoras, né? Então tu vai na diretora e ela coloca no grupo das professoras, né, que estão precisando muito. Então Deus tem levantado assim várias estratégias, né, para a gente pegar e lançar sementes, né? Aqui é semeadura, né? Porque é uma região nova, né? E a questão de convite, coração do novo nascimento, cadastrar, isso aí ele é diário, né? Mas quando tem esse encontro, agora, por exemplo, a gente foi para a Câmara de Vereadores com, né, as vice-prefeitos, com os legal. Novos, né? Então está sendo bem divulgado, né? Eu não sei quem lembra aí qual que é a frase Encontro de Londrina, agora me fugiu da mente. O Paulo deve saber de aí, cor. Paulo, sabe a frase do encontro? Claro, o tema. Poder do potencial. Poder do potencial. Que legal, muito interessante. Estávamos falando disso, acho, né, Bruno? É verdade, sobre as palestras, né? Que legal, poder do potencial, com certeza. E é um assunto legal para também, então, nesse evangelismo, né, Paulo? Falar que vai ter, né, um palestrante, né, uma pessoa falando sobre isso, né? Que todas as pessoas têm um potencial, né, guardado, tem uma semente, enfim, né, tem um dom, né? Então, já é um assunto muito legal, né? Como tu vê, assim, também agora, cada encontro ter um tema, né? Fica um pouco mais fácil, talvez, para o presbítero, né? Para os membros da igreja, Paulo, né? Convidar pessoas, né? Já sabendo, né, qual que é o tema, né? E chama atenção nessas frases, né? De anúncio, né? Porque aí tu usa, né, um material, né, com tema, tanto virtual quanto em cartazes, né? Que é uma coisa muito interessante, né? Para a gente divulgar, porque o que as pessoas mais buscam hoje, né, é essa questão de paz, saúde mental. E quando tem um tema específico assim, né, que a gente pode trabalhar, para mim isso aí foi uma direção divina, assim, que a gente vê em cada encontro, né, como Deus tem aprofundado, por exemplo, né. Eu estou meditando nesse tema faz meses já, né. Isso para mim faz bem, para a comunidade faz bem. Então quando Deus põe a mão, tudo sempre avança e melhora, né? É verdade. E essa ideia de também ser um patrocinador aí na programação da Rádio TV Menorá, patrocinando, né, com a propaganda, então, do evento. O porquê, né, dessa ideia? Ou quando que surgiu essa ideia? Tu sabe assim, Bruno, todos os outros encontros a gente sempre patrocinou, porque Deus sempre me deu dinheiro quando eu investi no reino. Eu tenho muita experiência quando eu começo a reter os investimentos no reino, tudo fica escasso. Essa experiência eu tive lá em Canela e Gramado. Nós tínhamos programa, né, em rádio, em jornal, em material e tudo. Quanto mais eu investia, mais Deus trazia recursos, né? Então, dando que se recebe, essa é a obra mais importante da terra, né? E aqui é o nosso encontro, né? Então, nada mais justo do que a gente fazer esses investimentos aí, que são pequenos, mas Deus vê a intenção do nosso coração sempre. Tu sabe que, eu não sei, acho que é o primeiro que eu vejo aí que está anunciando encontro. Isso pode ser uma chave para o início, né? De anúncios de encontro, é interessante, passa em todos os programas de rádio, né? E eu me chamou a atenção porque eu vi, olha, encontro em Londrina, né? E tá aí o Paulo falando sobre isso aí, uma divulgação antes. Tem um espacinho aqui ainda também para falar. Tem um espaço, exato. Dá um tempinho. Muito bem. E o local, Paulo? Onde que é? O local, o endereço? É no mesmo local, os dois eventos, né? Faz a divulgação aí. Chama o povo. Mas vai acontecer no mesmo hotel, no Hotel Brutri, né? Que nós estamos já marcando aquele caminho, né, para os nossos futuros cultos ali. Com relação a este investimento, Deus vai trazer pessoas assim de muitas cidades e muitos estados, né, porque a gente não só investe, como a gente convida, né? Então nós estamos sempre trabalhando interno e externo, né, porque quanto mais pessoas maduras vêm, né, para nos auxiliar em todas as áreas, intercessão, oração, até mesmo nós já tivemos portaria aqui com pessoas de fora, né?
Só para vocês terem uma ideia, tem um ônibus que está vindo de Joinville para cá. Que legal. Não fiquei sabendo. Coisa maravilhosa isso, né? Quando os irmãos, né, encampam a ideia e nos, né, auxiliam, né, que oram por esses encontros, né? Isso aí. Sim, a gente tem tá alguns certo. comentários aqui rapidamente. Opa, vamos pros comentários. O Luciano Marcelo de Oliveira, lá de Apucarana, botou: nós estamos orando pelo encontro de Londrina. A Anice também colocou aqui, ó. Nós firmes em oração por mais esse encontro em Londrina. Maria Helena Versa: o tema do encontro já chama a atenção. O poder e potencial. Tema muito bom. Como traz alegria para o servo quando conhecemos o potencial e quando colocamos à disposição do Senhor. E a Anice completou aqui, ó. Estamos esperando os irmãos aqui para estarem conosco neste clamor e rompimento dessa obra nesse estado. Neide Rodrigues também, ó. Vamos orar pelos encontros. Boa, é isso aí. Em Londrina, dia 23 e 24 de maio, Paulo? 23 e 24. Temos Canela, São Paulo, depois 17, depois 23 e 24. E uma coisa muito interessante também está começando a acontecer aqui as adorações e louvores, que já acontece, né, mais Apucarana. E aí, há uns 15 dias atrás, agora, nós fomos participar em Maringá, lá junto com o Ronos também. Que legal. Mais uma cidade que está expandindo, assim, tá? Vai ficar bom esse Paraná, e o Paraná está em obras. Muito bom, Paulo. Legal. Muito bem, Paulo, a gente agradece a tua participação e até o encontro de Londrina. Valeu. Nicolas, boa noite, tá? Nicolas. Aê! Um grande abraço em todos aí, em todos os ouvintes também aí, e em toda a mesa aí. Isso aí. Obrigada, Paulo. Tchau, Boa. tchau. Um beijo em todos e esperamos vocês. Boa. Quantos quilômetros de cachoeira, Paulo? Bem pertinho, Sabe quantos? Em torno de uns 500. 1.100. Oi? 1.100. Olha aí. Viu só, Josué? Vamos Pertinho. O falar Sérgio, com o Pedro Santiago, para ver se ele coloca um ônibus para Londrina. Pois é, o Sérgio sempre fala aí que... Próximo ônibus, né? Tem que mandar um ônibus para o Paraná. Mandar um ônibus para Nós Todos Fácil. Barbada. É verdade. Boa, é verdade. Valeu, Paulo. Tá fácil ainda. É verdade. Até mais, então. Valeu. Um beijo em todos. Isso aí, igualmente. Eu tava lembrando aqui agora, o Sérgio sempre fala que 500 km não é distância. Então, 1.100 já é um pouquinho. Não, mas daí fala, em torno de uns 500. Um pouquinho mais já 500, marca e vai lá e já participa desse encontro. É isso aí. Que joia. Muito legal. Muito bom. Paulo trouxe esse negócio aí também do Paraguai, né? Dos hermanos, mas o Paulo também já fez um cursinho com meu pai lá. Ele já é mais desenrolado pro espanhol. Pois é, né? Seu Hugo andou por lá, é verdade. Pois é. Que legal. Tá certo. Muito bom ter essas novidades. E a gente vai entrar agora para um momento especial que é dos nossos patrocinadores, os anunciantes da Rádio TV. Confira aí. Ana Cabeleireira é uma empresa familiar que há 30 anos cuida da sua beleza. Levamos em consideração seu rosto e sua identidade e faremos uma transformação segura que você irá se apaixonar. Especializada em colorações, descolorações, mechas, cortes e tratamentos com produtos da mais alta qualidade que oferecem segurança e saúde aos cabelos. Fone 489-9665-5322 em Turvo, Santa Catarina. Ana Cabeleireira, faça parte dessa família você também. Quer vender para o governo e não sabe por onde começar? Nós, da Licite Oferte, assessoramos nossos clientes a ingressarem nesse mercado lucrativo, ampliando o seu volume de negócios. Oferecemos estudo de mercado e sua viabilidade, pré-organização e gerenciamento de documentos, captação e análise de editais, impugnações e recursos administrativos, equipe treinada e capacitada para participação em processos licitatórios presenciais e eletrônicos. Fone 47991005525, liciteoferte@gmail.com. Siga-nos em nossas redes sociais, @liciteoferte. Voltar para casa é um momento importante. Entrar no espaço que você escolheu para morar, se refugiar, compartilhar o seu melhor. Edmeg Papel de Parede e Afins. Nossa missão é contribuir para que este espaço se torne seu lar, o melhor lugar do mundo. Acolhedor, restaurador,
extremamente agradável e aconchegante. Por isso, uma cortina elegante, uma prática e moderna persiana e, claro, que os surpreendentes papéis de parede ajudam muito a compor e decorar este espaço tão intimista e especial. Agende uma visita. 519-9773-7491. Edmeg, papel de parede e afins. Os tempos mudaram e precisamos nos atualizar. A Escola SEAC agora está disponível 24 horas através de cursos, palestras e seminários à distância. Temos o curso Auxiliar em Saúde Bucal, aprovado pelo Conselho Federal de Odontologia. Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil e ainda fazer a sua carteirinha de auxiliar no conselho da sua região. Não perca essa oportunidade. escolaseac.com.br. SEAC, onde o ensino é a fonte de vida. Se sua empresa necessita de inspeções em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e adequações da NR12, a Nova Aliança Inspeções oferece serviço especializado. Atendemos em todo o país. Fone 43999169112 ou 4334247884. Acesse novaaliançainspeções.com.br. São uma esposa em modelação. Todos estão em um processo de transformação para viver a unidade de Deus e juntos constituírem uma família feliz. Faça a sua parte. Descubra o que Deus espera de você, como marido, como esposa ou filho. Adquira o seu livro ou download Esposa em Modelação pela loja editoraventosul.com.br. Curando qualidade, pontualidade e melhor preço para a sua impressão, a Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. A família é a base, o início da vida de cada pessoa. Quem criou a família? Qual o propósito da família? Todos nascemos, crescemos e vivemos em família. Contudo, quem pode afirmar que sabe viver em família? Apenas Deus, o Criador da família, é capaz de ensinar o padrão perfeito para a vida do lar. O CD Família ensina lições básicas para o viver diário. Descubra o que Deus espera de você como marido, ou como esposa, ou como filho. São ensinamentos simples que, se aplicados, mudarão completamente a sua vida e sua família. Acesse www.editoraventosul.com.br e adquira o seu CD. CD Família! Aumente o volume. 24 horas com você. Show de rádio. A melhor programação da web você encontra aqui. Operando pra você melhorar. Rádio Menorá. Sem mim, a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Sem mim, a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Com Deus não há manipulação, também não funciona a murmuração. Saia da razão, saia da religião. Jesus morreu, mas vive, ressurreição.
Esta é para você que busca qualidade em produtos e serviços. Temos uma dica imperdível. Aponte a câmera do seu telefone para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis com descontos e condições exclusivas trazidas pelos nossos apoiadores que estão aí na tela. Então aproveite e garanta agora as melhores vantagens. Josué, você vai ter que dar um suporte aí no YouTube. Como é que tá esses comentários? Vamos ler um pouquinho aqui, boa noite. Depois vou ler 2 comentários aqui que já teve assunto sobre o Direto da Fonte, né? Boa. A Letícia Lima aí conectada com a gente, a Neide Rodrigues, a Roseli Fontoura, a Mariela Santos, a Jane Udi, a Nilza Fraga, a Terezinha Redes, eu acho que o Bruno conhece aí, a Maria Lúcia, a Emily que tá aí com a gente agora, a Paula Costa, o Almiro, o Henrique Ribeiro. Conheço o Almiro, e daí José. a Giane, também conheço. Daí a Giane colocou assim, ó, Deus não vai mudar porque eu não gosto de sofrer. Essa doeu, mas é a verdade pura e reta do Senhor. Edifica. É verdade. E teve outro comentário aqui também que colocou assim, ó. O Henrique colocou assim, ó, sem provas e tribulações não existe consagração e vitória com Cristo. Deus abençoe a todos. É isso aí. Muito bem. Pessoal do YouTube, vamos nos ajudar aqui. Estamos com a equipe reduzida na mesa. E é muito legal, né, Nicolas? Que a gente tem aqui uns ouvintes assíduos, É né? verdade, mas eles comentam. sempre tem alguém novo, né, no programa. Isso é muito legal. A gente já tem nossos amigos, parceiros aqui que estão sempre comentando, mas sempre tem gente nova, a gente fica muito feliz. Então Boa. continue compartilhando aí, pessoal. É verdade, esse canal vai chegar logo a 1.000 inscritos. Eu já tô vendo aí o progresso. A gente faz uns merchan aqui e dá uns pequenos estouros ali. Estamos chegando a quase 800 inscritos. Estou muito feliz porque o Pedro Santiago me avisou que a excursão que sai daqui de Cachoeira está completa. Ontem Que tinha legal, 5 coisa vagas e o pessoal já lotou, então é sinal que Canela vai lotar. Você que vai ir amanhã, só para lembrar, abre o teu aplicativo para ajudar, vai nos encontros. Amanhã vai ser na igreja de Canela e sábado, então, no local do evento. Ok? Quero cumprimentar já a ministra da palavra, já conectou com a gente aqui. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos da equipe do programa. Boa noite aí, audiência do programa. Deus abençoe a todos. Isso aí, as meninas também conectaram. Boa noite, Emily. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os irmãos. Que Deus abençoe. Aproveitei para deixar teu comentário, o teu regalo que tu recebeu durante essa semana. É isso aí. Esther, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada por cada um que se conectou para ouvir o nosso bate-papo aqui. A gente conta com a tua participação nos comentários. É isso aí. Muito bem. A gente estava falando aqui do Café com Cristo, Sérgio, que é um tema interessante. Paciência, né? É uma coisa que a gente percebe que o pessoal está cada vez mais inquieto. Foi o tema do Café com Cristo, né? E até no meio do cristianismo, principalmente, a gente tendo isso tão evidente. Então, claro, a gente não tem paciência, nem com os irmãos, às vezes nem com os familiares, né? É incrível quando algum familiar meu irmão principalmente, né, que é o que está mais próximo de mim, me pergunta uma coisa, eu não tenho muita paciência para responder, né? Isso me constrange, porque eu tento mudar, mas quando eu já estou agindo no automático. Por que acontece isso, Sérgio? Às vezes a gente é grosseira com quem está muito perto de nós. Olha, a paciência é um fruto do Espírito, né, Nicolas? Sim. Se a gente não estiver no Espírito, ninguém vai ter paciência, né? Uau. Então, a paciência é uma capacitação totalmente do Espírito, que só uma pessoa que foi quebrantada, por longas experiências e muito tempo, assim, ela consegue mostrar uma certa paciência, mas ela não é aperfeiçoada totalmente. Até hoje eu não vi ninguém totalmente aperfeiçoado nessa área, em 35 anos aqui. Sim, eu não vi. Interessante. Paciência e longanimidade é a mesma coisa, Sérgio? Não, longanimidade tem uma pequena variação no conceito, que a pessoa tem a convicção de que tem que esperar, e ser longânimo não é ser paciente, né? Ser longânimo é o entendimento de que as coisas têm o tempo de Deus e que não adianta eu querer encurtar esse tempo, né? Agora, a paciência é algo que eu utilizo na inter-relação do corpo de Cristo, da família, do social, toda hora. Uhum. Então, eu tenho que suportar e aceitar a pessoa como ela é, por causa de que Deus mandou eu ter amor pelas pessoas e considerá-las todas como irmã em Cristo, irmão em Cristo. Estava aqui Foi falado sobre a paciência de suportar as provações, né?
que hoje em dia a gente não tem mais aquele ânimo de padecer por Cristo, né? Como diz na palavra, chega algum problema pra mim, alguma provação, alguma tribulação, eu já tô gritando, né? Que nem porco a gente diz, né? Chega perto já tá gritando, a gente não suporta nada mais, né? Por que a gente tá assim, ministro? Por que a gente não suporta o sofrimento em prol de Cristo e do reino? O nível, assim, de influência da natureza pecaminosa ainda é muito grande na nossa mente, nas nossas emoções. Ainda é muito grande. O Espírito não está ainda atuando. Então, assim, quando você estuda a Bíblia ou tem umas experiências espirituais e você já absolutiza que você já atingiu o máximo de Deus. E as pessoas param de buscar, de crescer ali, porque acham que aquela experiência, aquele conhecimento que ela adquiriu já aprontou ela. E, na verdade, Deus tem que mostrar para a gente que ninguém está pronto, tem que continuar buscando o Senhor todos os dias, como disse o nosso Deus, disse para Josué, né, lá, todos os dias, porque tu não consegue fazer a manutenção da paz, a manutenção do perdão, da paciência, da longanimidade, de todas essas coisas. Eu preciso estar alimentando uma alma que constantemente foi governada desde que eu nasci por uma natureza pecaminosa, está sendo governada ainda por uma natureza pecaminosa, porque não atingimos o nível de libertação dela. Sim. E então, se a gente não se alimentar, né, de dia e de noite, não vai conseguir, entende, nesta era, chegar ao sucesso. Irmão, eu lembrava quando eu vi o Café com Cristo que o próprio mundo já está nos moldando, né? Moldando para a gente não ter paciência. Vou dar um exemplo, né? O WhatsApp, por exemplo. Às vezes a gente não tem paciência de ficar escutando a pessoa falar, a gente vai lá, aumenta a velocidade, né? 2.0. Então eu vejo que isso todo mundo já nos molda para não ter paciência de escutar, né? E às vezes, que nem o Espírito falou, se eu não tenho paciência de deixar Deus trabalhar na minha vida, isso consequentemente também não tenho paciência com os meus irmãos, né? Que ele falava, eu vi uma mensagem assim, que a gente tem uma mania de criar grupinhos de afinidade na igreja. Porque eu vou somente com aqueles que não me contrariam, né? Que não me lixam, porque a gente, né, não tem paciência de suportar aqueles que nos incomodam. Mas também eu posso assim perceber que eu comecei a lembrar assim que todo esse tempo assim que eu tô no Senhor, uma das coisas que mais me ajudou a eu perseverar no Senhor foi a mesa, sabe? Foi a TV por assinatura. Porque nos meus piores momentos que eu tinha, eu percebi que é a palavra mesmo que consola a gente, né? Então, assim, eu deixo um rogo para os irmãos, né? Aqueles que não têm TV por assinatura. Por exemplo, fui lá para a TV por assinatura, hoje lá coloquei paciência. Então, muitas mensagens, né? Sobre paciência. Então, eu vejo que a TV por assinatura é um incremento para que a gente também suporte, né, irmão, esse processo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz, né, que Deus é o agricultor e nós somos lavoura, né? Então, Deus vai lá, semeia a palavra na nossa vida, né? Dele espera dar o fruto. Daí, se aquele tempo que ele investiu na Emily lá, a Emily não conseguiu romper naquilo que ele queria, ele vem com as provas, né? Acho que é mais ou menos assim, né, irmão? É isso mesmo. A semente nós já temos, que é o Espírito Santo. Agora tem que brotar, né? Tem que crescer, tem que florescer, tem que frutificar. São os estágios de uma restauração do Senhor, né? E veja que ninguém vai lá na Bíblia buscar paciência, buscar perdão, buscar paz. Não, a gente busca uma natureza que já está lá dentro para substituir uma outra que é ruim. Então a gente nunca pode pensar que eu preciso buscar tal coisa. Não, tu tem que buscar uma natureza. É verdade. Né? É isso mesmo. Vou fazer um break rapidinho aqui. Não sei você que está nos acompanhando aí, tá chegando aí direito o áudio, você pode comentar, viu? Entrar junto com nós aí no assunto. A nossa dica mensal, que é o CD Desenvolvendo a Liderança. Ontem batemos um papo aqui no Estúdio Menorá. Assista, muito interessante. A gente falou da mensagem 1 e 2 e me chamou a atenção uma parte, assim, Sérgio, que eu estava relacionando agora um pouco com paciência, né? Que quando a gente dá as palestras na escola, a gente vê muitos jovens
que não estão encontrando o propósito, não sabem o que vão fazer da vida, né? E não tem paciência, né? Isso vincula com a ansiedade, sem paciência. E escutando essas mensagens, a gente entende que quando tu é servo, seja servo de Cristo, né? Espiritualmente, seja servo no secular, quando tu vai com aquela intenção de servir as pessoas e não de ganhar, seja no espiritual natural, tu te encaixa dentro do propósito, né? E é por isso, aquilo me deu uma luz tão grande, né? Quando eu ouvi dessa forma, eu fiquei pensando, mas é por isso que fala tanto, tem que ser servo de Cristo, porque quando a gente é servo, a gente faz o que Deus quer, a gente vai se encaixar dentro do propósito. Mas aí que está a dificuldade, a gente não tem paciência de ver as coisas acontecendo, a gente quer tudo para ontem, né? Porque nós consideramos assim, ó, que vamos estudar a palavra, a gente acha que é um assunto técnico de qualquer estudo, ensino médio, faculdade, terceiro grau. Não é assim. Você está buscando uma natureza, você depende totalmente de Deus para Ele te transmitir aquela natureza, que aquilo é uma dádiva, é Ele que vai dar nas doses que Ele acha que você suporta. Não é como... E a gente que já quer entrar no Espírito numa semana, entende? Sim. Não existe isso. É um processo longo, né, irmão? Porque tem um download que acho que a vida está na semente, eu me lembrava agora, né? Que era um homem assim, e tem 3 áreas que Deus trabalha na nossa vida, né? Que é a família, igreja e trabalho. Porque ele denota assim, que se eu não tenho paciência, porque a vida da alma é muito forte dentro de mim, né? De Deus, por isso que Deus precisa fazer as fricções, né? Permitir desentendimento, contenda, porque aquilo ali, né? Denota assim que eu ainda preciso trabalhar, porque se Deus não trabalhar em mim, eu não vou conseguir aprender a ter mansidão, né, irmão? Porque também foi falado acho que foi no culto mundial essa questão da mansidão, da humildade, né? Porque as próprias fricções eu vejo assim que Deus permite elas assim para mim rogar e pedir ajuda para Ele, né? Dizer, Deus, olha só, é a situação que eu não tenho paciência com tal pessoa, a situação está acontecendo, me ajuda, né? Porque ele falava assim que quando a gente vê uma situação, que acho que foi no Café com Cristo que o Espírito falou, né? Que a gente precisa colocar diante de Deus aquela situação, né, irmão? E esperar em Deus. E essa espera, muitas vezes a gente quer tudo para ontem, né? E às vezes leva tempo, que nem tipo na vida de Jó, 11 meses, o homem passou por um laço horrível. E esperou, murmurou, mas esperou e Deus deu vitória. Só que é uma obra assim que só Deus, eu acho, pode fazer na nossa vida, porque a própria palavra do Senhor diz, né, que a gente tem que ser paciente até a vinda do Senhor. Então é algo assim que é só Cristo que pode proporcionar isso, mas eu vejo que é a palavra do Senhor que nos mantém aqui, né, irmão? Se eu arrefeço a minha busca, assim, arrefeço essa intimidade com Cristo, assim, a gente cai, apostasia, assim, enfim, regride muito, né? É muito legal que... Posso falar, Emílio? Tu vai fazer uma pergunta aí pro Sérgio, pode fazer? Não, eu ia passar pro Josué falar assim. Não, logo peço pro Josué, então. Logo peço pro Josué. Só queria compartilhar algo, né? E por isso que me alegra muito, né? Que essa mesa que a gente tem, né? Que é o Pão de Dar, a Editora Vento Sul, a Rádio TV Menorá, porque o quanto já mudou, né? O meu caráter, né? Porque isso eu vejo que é um baita milagre, assim, na minha vida, né? Porque às vezes as pessoas vêm pra igreja e querem muitos milagres, né? Aqui fora, e muitas bênçãos aqui fora, mas a maior bênção é Deus mudar o nosso caráter, né? Como o pessoal falava, eu era uma pessoa que não tinha paciência nenhuma, né, com ninguém, né? E hoje vejo, claro, como o Sérgio disse, não está aperfeiçoado, mas já consigo aceitar, suportar, né, as pessoas como elas são. E isso é maravilhoso, não precisar contender, não precisar brigar, não precisar falar mal de alguém. Mas só Jesus faz isso, né? Isso que é maravilhoso que a gente tem aqui, né? E algo que o Nicolas disse, né, sobre ser servo, sobre servir. E claro que tem os temperamentos, enfim, na verdade, nenhum temperamento tem paciência, nenhuma pessoa tem paciência, mas muito porque a gente se acha bom. E a gente não tem paciência com aqueles que a gente julga menos que nós, ou que tem menos conhecimento, quando a gente precisa ensinar alguém, né, porque a gente se acha bom, né, e talvez por isso também, né, que aquele querubim ungido foi retirado, né, convidado a se retirar, né, do reino de Deus por se achar bom, ou melhor que os outros, né, então... É muito interessante, né? E esse milagre, né, que Jesus faz em nós, né, com essa alimentação diária da palavra. Então, a gente precisa todos os dias, porque se a gente ficar 1, 2 dias sem se alimentar,
já volta aqueles pecados, já volta sentimentos, né? Então é muito importante a mesa. E aí, Josué, a Emily vai perguntar, mas eu vou perguntar, como que tá a paciência na tua vida? Eu ia completar o que o irmão estava falando, posso completar o que o irmão estava falando? E quanto é importante não só a consagração, né, irmão, mas também as provações e as tribulações que Deus traz na nossa vida, né? Foi falado ali no Café com Cristo também o quanto a gente está impaciente, né? O quanto que a gente não gosta de sofrer. Como o Nicolas falou, como a gente gosta das coisas sempre para ontem e nunca gosta de esperar das coisas, sabe? E verdade. Muitas vezes é através das tribulações, das situações que a gente não gosta, que a gente aprende a ter paciência, que a gente aprende a ser manso, que a gente aprende a ser humilde. Então, assim, eu vejo que as tribulações são necessárias, sabe? E esses momentos eu vejo, irmãos, que esses momentos que eu passo de tribulação, eu vejo por mim, sabe? É os momentos que eu mais sinto o amor de Deus na minha vida, sabe? Porque quando as coisas estão bem, tudo bem. A gente sabe que Deus nos ama, enfim, que está tudo certo. Mas nesses momentos de extrema tribulação, de extremo sofrimento, é que eu vejo realmente o amor de Deus. Porque daí eu fico mal, eu fico angustiado, eu fico inquieto, eu fico impaciente, porque eu não quero sentir aquela dor. E eu faço o quê? Eu vou ler a Bíblia, eu vou para os pés de Deus, eu vou orar, eu vou conversar com Ele. E Ele me atende, sabe? Ele vem com aquela unção, aquela graça por cima de mim, e eu acabo aguentando aquele momento, sabe? Aquela tribulação, aquela provação, ele acaba botando dentro do meu coração a paz dele, né? A paz do Senhor. E é naquele momento que eu mais me apego a Cristo, que eu mais me apego a Deus, porque daí ali sim eu vejo o amor de Deus na minha vida, né? Através das tribulações. E daí depois que passa a tribulação, depois que passa esse momento difícil, a gente para pensar assim, a gente vê, poxa, o quanto que aquilo foi necessário, sabe? O quanto que Deus mudou o nosso coração, o quanto que Deus nos trouxe maturidade através daqueles momentos, sabe? Na hora é ruim a gente tá passando, mas depois que passa, depois que Deus faz o trabalhar que Ele precisava fazer na nossa vida, no nosso coração, a gente vê o quanto que aquilo foi necessário. E pelo menos por mim, me dá uma gratidão no meu coração, sabe, irmãos? Porque eu penso assim, poxa, obrigado, Deus. Eu vi o que estava de errado no meu coração e através das tribulações, das provas que o Senhor me trouxe, o Senhor pôde mudar o meu coração e hoje eu vejo isso. Então, assim, me traz uma gratidão muito grande, sabe? Depois da tribulação. Boa, é isso aí mesmo. Sabe que a gente, olhando o compartilhar dos irmãos aqui ao longo da semana, você vê que o sofrimento é algo muito subjetivo, né? Cada pessoa sofre por algo diferente e a gente não entende, né? Mas uma coisa é boa, a gente está no caminho certo. Você olha para os personagens aí, a Emily citou Jó, Jesus sofreu, Moisés, Jeremias, todos os personagens aí sofreram, né? E algo subjetivo. A gente analisa a vida desses personagens e tu vê os níveis de sofrimento, mas tudo isso é para produzir aquele bom fruto, fruto de justiça, né? Coisa boa, né, Sérgio? Boa agora. Sofrimento. Coisa bem boa, né, Nicolas? Paciência, Sérgio, e mansidão estão ligadas assim, né? Sim, estão ligados. A mansidão é a renúncia de direitos, é uma autodisciplina que só o Espírito pode exercer através da nossa vida. O homem não tem autodisciplina. Só se o Espírito Santo está no comando da nossa alma, nós vamos ter autodisciplina. Então isso é mansidão. Sim. Então é renunciar aos direitos de ter pressa, de não gostar de esperar, não gostar de suportar o outro, não aceitar as diferenças do outro, essas coisas todas, vem a paciência, né? Boa. Legal, interessante. É isso aí, show. Eu não sei se eu falei. Não, já falei. Pedro Santiago avisou aqui que lotou o ônibus para Canela, não sei se você vai ir. Comenta aí, tu vai ir sexta, sábado, só no sábado? Deixa aí nos comentários pra gente e vamos assistir também pelo canal do YouTube da Rádio e TV Menorá. Eu agradeço a participação de todos. Temos vários encontros agora na sequência, né? O Paulo Sanchotene, que participou com a gente, já fez o merchan dele do encontro de Londrina, 23 e 24. Porém, antes desse, tem São Paulo, 16 e 17. É a sequência agora de eventos. Sérgio, que Deus abençoe essa trajetória de encontros aí. Muito obrigado pela companhia aqui essa noite. Se não pegar no sono na noite, não se preocupe, tenha paciência, Deus quer que tu ore. Boa, é verdade. Fica a dica. Aí. Deus abençoe a todos vocês e a audiência do programa e voltamos aí na semana que vem. Tá certo, até a semana que vem. Muito obrigado. Deus abençoe também, Sérgio. Agradeço o pessoal do Virtual. E José, chegou a entrar um pessoal novo aí no nosso YouTube.
YouTube. Vamos dar uma olhada que tivemos mais comentários. O Compromisso e Novidade colocou assim, ó, quando as pessoas vêm nos abordar, muitas vezes negligenciamos porque não queremos suportar nem ouvi-las. O Márcio Cortes colocou assim, uma situação de comportamento dos homens é que informar é diferente de formar, e Cristo formar forjando este comportamento com suas instruções de vida. E o Compromisso e Novidade colocou mais assim, ó, não podemos nos embriagar com as coisas que nos fazem esquecer das nossas responsabilidades. É preciso que peçamos a Deus para que possamos estender as mãos. E o Paulo Sanchotene, que estava aí com a gente, colocou assim, ó, troca de natureza é o motivo da minha esperança. Ele continua assim, ó, como esperar de uma natureza que não tem nada para dar, condenada. E é isso aí. Boa, é isso aí. O pessoal chegando, o Beto mandou aí que ele vai estar presente, a Igreja de Voti vai estar presente em Canela. Quem mais vai estar aí? Vai comentando enquanto a gente vai encerrando a nossa live. E agradeço as meninas aí do virtual. Tchau, Esther. Então, gente, muito obrigado pelos comentários. Nós nos vemos no encontro no final de semana. Estou aí. Tchau, Emily. Tchau, irmãos. Que Deus abençoe e obrigada aí por mais oportunidade. Até mais. Muito bem. É isso aí, né, Bruno? Boa noite. É isso aí, Nicolas. Até segunda-feira. Grande abraço. Que Deus possa abençoar grandemente o culto de recepção em Canela, o encontro também. E quem for, né, pode também ficar ouvindo a dica do mês. Quem não for, ouça também. É um assunto muito importante. É desenvolvendo a liderança, seu Nicolas. Bruno, já pensou se tu vai para Londrina? É um pouco mais de 500 quilômetros aí de Cachoeira. Pensar, eu estou pensando. Estou pensando. Mas, ó, fiquei legal que vai um ônibus de Joinville. Eu acho que não é tão perto. Pois é. Mas é legal, então, muito legal. Estão fazendo uma aventura aí. Muito, muito importante. Show de bola. É verdade. Londrina, você vai ir? São Paulo também, né? A gente fala aí dos encontros, quando dá essas sequências a gente não sabe qual que fala mais, né, Josué? Valeu. É isso aí, uma ótima noite a todos, agradecemos pela presença, pelos comentários, e para quem vai para Canela, uma ótima viagem, que Deus guarde a todos. Estou aí. Tchau, Natália. Tchau a todos e obrigada aí pela participação de todos nessa noite. Muito bem, segunda-feira vamos estar de volta com o quadro Reciclagem da Visão. Com certeza o Encontro de Canela vai ser comentado aqui, então você participe na segunda e venha ser edificado com os presbíteros e também ministro da palavra. Até mais! Estúdio Menorá. E as nossas dores levou sobre si